Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Até sexta-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de Franca. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da sabatina é João Rocha, do PL. João Rocha é empresário, é formado em Direito e História. Tem 67 anos, é divorciado, pai de 3 filhas e avô de 2 netos. Já foi vice-prefeito, secretário municipal e presidente da INDEF, Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca. A coligação Franca vai mudar reúne os partidos PL, Solidariedade, PRD e União Brasil. E tem como candidato a vice-prefeito Hilton Ferreira, do União Brasil. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Minha primeira pergunta para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Franca? Primeiro, o nosso boa noite para os telespectadores, agradecer à Rede Record, que está nos acolhendo aqui desde o momento em que nós chegamos, né? Uma acolhida ímpar, nós temos que agradecer. E a nossa vontade de estar participando outra vez do Executivo da Prefeitura é porque nós já participamos de 2 outras grandes administrações. Quando nós fomos para a Prefeitura a primeira vez, nós tínhamos apenas 20 anos de idade. Trabalhamos em várias secretarias, aprendemos muito, trabalhamos muito pela nossa cidade. Depois, numa segunda oportunidade, nós fomos vice-prefeito, como você disse, assumi a INDEF, assumi a prefeitura interinamente por algumas vezes e nós prestamos grandes serviços para a cidade. E nós resolvemos que, no estado de estagnação em que se encontra a nossa cidade, um plano de governo bem feito, bem elaborado, como está sendo o nosso, olhando para o futuro e prevendo, certo, um progresso da cidade para uma cidade de 600, 700 mil habitantes. É isso que o nosso projeto de governo prevê e é por isso que nós estamos voltando à cena política e, se Deus quiser, vamos bater as eleições em 6 de outubro. Candidato, vamos nos transportar para o dia 1º de janeiro de 2025. O senhor, sendo eleito, qual que vai ser o primeiro ato do seu governo? O nosso primeiro ato vai ser exatamente nos conciliarmos, não nós, certo? Fazer o apaziguamento com o funcionalismo público, que hoje, inclusive, está em guerra com o atual prefeito. A ponto do prefeito atual ter dito um dia desse em entrevista que ele não precisa do funcionalismo público para ganhar as eleições. Eu preciso do funcionalismo público para ganhar as eleições, das suas famílias e, mais do que isso, eu vou colocar como pergunta para o nosso telespectador: como é que eu posso querer administrar na nossa cidade se a equipe de trabalho composta por 5 mil funcionários estiver em guerra comigo? Então, o primeiro momento é o quê? Fazer com que o nosso funcionalismo entenda que a cidade precisa sair de um círculo vicioso e passar para um ciclo virtuoso. É apaziguar o nosso funcionalismo e fazer com que a máquina funcione. Candidato, antes da gente falar do seu plano de governo, vamos falar um pouco de relações políticas, né? O senhor é do PL, na propaganda eleitoral aparece ali acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Se a gente avaliar a nossa região e, em específico, Franca, nas últimas eleições, o presidente Jair Bolsonaro teve quase o dobro, né, de votos do atual presidente Lula. O senhor acha que isso traz aí para o senhor, esse apoio traz benefícios, ou o senhor acha que pode causar algum tipo de desconforto com o governo federal? Pelo contrário, eu vou dizer que, em relação ao governo federal, eu vou dizer que uma vez ganhando a prefeitura, como nós vamos ganhar, nós vamos ter que institucionalmente estar convivendo com o governo estadual, com o governo federal, com deputados estaduais e deputados federais. Isso é normal nas relações institucionais. Agora, na relação política, eu vou dizer para você, Franca, o pessoal sabe, é uma cidade conservadora. Lá, o nosso presidente Bolsonaro teve quase 70% dos votos, o nosso senador também, o astronauta quase 70%, o governador quase 70%. Então, essa relação nossa com o ex-presidente Bolsonaro e também com a nossa deputada do PL, que é a deputada Graciela, só contribuiu para o crescimento e o fortalecimento, certo? Com lideranças para que nós possamos fazer um grande governo daqui a pouco.
Candidato, vamos começar falando agora de saúde, entrando aí no plano de governo. A cidade de Franca tem um problema sério, que são cirurgias eletivas, pacientes que esperam por cirurgias eletivas. Sim. No próprio site ali da prefeitura tem uma lista que tem mais de 15 mil nomes de pacientes esperando por cirurgias. Alguns casos, por exemplo, cirurgia de adenoide, né, aquele problema que a gente tem aí na garganta e no nariz. O paciente está esperando há mais de 10 anos para conseguir esse procedimento. Como é que o senhor pode ou que o senhor pretende resolver isso? Na verdade, é bom que o nosso telespectador entenda o seguinte. A cirurgia que nós chamamos de eletiva, para essa conceitualização médica, é aquela que, vamos dizer, o paciente pode esperar, ela não é tão urgente. Ela não é urgente para nós que estamos olhando. Como é que não é urgente uma pedra nos rins? Como é que não é urgente uma pedra na vesícula? Como é que não é urgente um catéter que você está carregando há 60, 90, 120 dias? Tudo isso é urgente. E, na verdade, o que acontece? A nossa deputada, que eu acabei de dizer, dia desse levou 3 milhões para que nós pudéssemos ajudar a diminuir essa fila de cirurgias eletivas. O prefeito atual, brigado com a Santa Casa, o que ele tem feito? Tem comprado cirurgias eletivas em cidades menores, em Santa Casas que tem inclusive uma situação, vamos dizer, de recursos menor do que a nossa, não estou denegrindo nenhuma delas, pelo contrário, mas imagina alguém que já está esperando há 10 anos uma cirurgia. Se não pagou a cirurgia é porque ele não tem condição sequer de pagar. Agora eu vou pegar essa pessoa, junto com a família, levar para uma cidade vizinha, onde tem que se ter transporte, acompanhante, mais uma série de coisas. É uma judiação. Nós temos que acolher esse pessoal, nós temos que buscar recursos, nós temos que fazer parcerias, inclusive, não só com a nossa Santa Casa, como eu tenho dito, lá com a Unimed, lá com o Hospital Regional, com clínicas menores, e fazer com que esse serviço seja feito em Franca. Por que não pedir o pessoal da Unimed, por exemplo, que o centro cirúrgico pode estar vago no período da noite, nos ajude, nos dê um preço que a prefeitura possa pagar e nós vamos buscar recursos e comprar certo serviço para que nós tenhamos a solução e a diminuição gradativa dessas cirurgias eletivas. Candidato, no seu plano de governo, o senhor diz que vai desburocratizar e agilizar o processo de liberação de documentos e de alvarás. O senhor é empresário. Quais são os entraves hoje, para empreender em Franca? Eu acabei de dizer. Tem uma guerra surda interna dentro da prefeitura, onde essa guerra do funcionalismo com o prefeito trava a máquina. Eu pergunto, como é que pode, por exemplo, uma liberação de uma planta de casa ou de um loteamento, certo? Ter que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem casa de loteamento que está parado lá faz 10 anos. Eu vou dizer aqui que foi ótima a sua pergunta. Durante as nossas 2 administrações passadas, nós fizemos a aprovação de mais de 70 loteamentos em Franca. É isso que vai voltar a acontecer, por quê? Nós vamos fazer com que a máquina volte a funcionar. Esse sistema de travar, como é que eu posso chegar para abrir uma empresa na cidade e a documentação demorar 1 ano e meio, 2? O empresário desiste, certo? O empresário não vai fazer, ele vai para outra cidade. Então nós precisamos acabar com esse sistema de travamento e fazer com que a máquina volte a funcionar. E isso é proposta. E são propostas exequíveis, são propostas que têm condição de ser feitas e nós vamos fazer a partir de janeiro, se Deus quiser. Candidato, Franca tem um problema também, agora indo para a área da assistência social, que é a população em situação de rua. A própria prefeitura tem um levantamento, que aponta que são entre 600 e 700 pessoas vivendo nas ruas de Franca. O que o senhor propõe para resolver essa situação? Primeira coisa é o seguinte, lá tem uma situação que é chamada de Centro Pop, que é um programa do governo federal em parceria com o governo municipal. Esse programa hoje, ele faz uma situação de assistencialismo e alimentação da vadiagem e da criminalidade. Por que eu estou dizendo isso? Lá no Centro Pop, nós já tivemos morte na porta, tentativa de homicídio na porta, boletim de ocorrência mostrando claramente que lá dentro foi encontrado produto fruto de roubo. Então eu pergunto, o indivíduo que está nessa situação, que nós chamamos em situação de rua, ele encontra lá um cartão que ele vai receber R$680 por mês, porque ele é cadastrado, ele tem lá dentro banho, comida, sexo, lugar para depositar o produto do roubo,
Você vai lá, a partir das 2 horas da manhã, você tem lá fogueiras imensas lá em volta, sabe por quê? Eles estão queimando fiação, que foram roubadas da meia-noite às 2, eles queimam aquilo num cheiro de borracha infernal, para que eles possam apurar o copo para no dia seguinte levar na biqueira. Esse lugar pode ser mantido? Não. Nós temos que pensar num outro formato. Esse modelo com o governo federal não serve para a administração João Rocha. Nós temos que tirar esse pessoal do assistencialismo, porque ele sai do Centro Pop e vai lá para o sinaleiro buscar a moeda de 1, a nota de 2. No final da tarde, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá no estabelecimento próximo, ele vai trocar R$180, R$200 que ele ganhou ali. Você acha que esse indivíduo vai querer enfrentar o chão de fábrica? Mas não vai nunca. Então nós temos que apertar a vadiagem, temos que combater a criminalidade e também fazer uma outra coisa. O receptador dessa bagunceira roubada, que é lá onde quer que seja, nós vamos botar a fiscalização em cima e, junto com o criminoso, ele vai ser punido. Nós não temos medo de fazer isso. Então, pelo que o senhor está dizendo aqui, se eleito, o Centro Pop será fechado. Esse modelo com o governo federal não existe. Vai lá naquela região onde eu estou dizendo, vê o que aquela população está passando. Vai no centro de Franca, eles estão falando em 600, é muito mais do que isso. Nós temos hoje em Franca notícias claras e confirmadas que cidades vizinhas despejam lá em Franca van, micro-ônibus de pedintes. Por quê? Franca é uma cidade caridosa. Ela é caridosa e precisa continuar, mas o modelo de caridade precisa mudar. Nós precisamos sair do assistencialismo e partir efetivamente para a construção de pessoas que queiram buscar de volta a sua vida, o seu trabalho e sair dessa situação de vadiagem. Candidato, a gente já passou da metade aí da entrevista e como a gente tem feito com os demais candidatos, vou propor para o senhor agora também definir seus adversários numa palavra. Alexandre Ferreira. Prepotente, arrogante e nessas duas situações leva a uma rejeição maior do que nunca de qualquer prefeito que passou por Franca. Doutor Biali. Um grande cidadão. Guilherme Cortes. Um menino que chegou a deputado, mas deslumbrado e que precisa aprender bastante coisa na vida. Mariana Negri. Eu não a conheço e não posso defini-la. E o João Rocha? O João Rocha é a pessoa que está se dispondo a fazer com que Franca volte a ser a grande cidade que sempre foi, uma cidade limpa, uma cidade que realmente vá buscar, como nós já fizemos, os 600, 700 mil habitantes como grande cidade. Candidato, Franca já sofre bastante com enchentes em momentos aí de chuvas intensas, tem pontos críticos, né? Normalmente esses alagamentos acontecem próximo das universidades, ali na Hélio Palermo também, na Antônio Barbosa Filho. A gestão atual fez algumas obras. No seu plano de governo, o senhor propõe criar um plano de contenção de águas. Sim. Isso teria como objetivo resolver essa situação? Se nós não conseguirmos resolver na totalidade, nós precisamos ter, antes de qualquer coisa, que em Franca hoje não tem, projetos. Franca precisa de projeto. Não adianta eu bater lá no governo do Estado e pedir um dinheiro. Não adianta eu bater lá no governo federal e pedir um dinheiro. Eu preciso levar um projeto e dizer, olha, eu preciso de verba para que nós possamos executar esse projeto. Até hoje nós não temos, da parte do governo que está lá, um projeto de contenção de enchentes. E nós temos dentro de Franca, para quem conhece Franca, aliás, eu digo o seguinte, tem gente lá que usa Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, eu não falo assim. Por quê? Não uso essa terminologia. Eu falo por bairro, porque eu conheço cada bairro, eu conheço cada buraco de Franca. E os problemas de enchentes em Franca, eles estão situados em 3 nascentes, que é a do Bagres, do Cubatão e do Espraiado. Nós precisamos pegar um projeto e começar a contenção dessas águas lá nas nascentes, para que nós não tenhamos, onde essas águas se encontram, que é ali perto do sítio posto, na região em que elas se encontram, as enchentes que nós temos tendo. Então, tem condição de fazer? Tem. Projeto de contenção e resolver essa situação. Se não conseguirmos resolver tudo, um projeto de diretriz. A diretriz precisa ser implantada. E quando eu falo de projeto, eu vou um pouquinho além. Nós temos lá um champanhar, que é um prédio belíssimo dentro de Franca, que a população que ocupa lá hoje em alguns segmentos de escola, tudo, tem que ser tirada de lá. Por quê? Está anunciado lá o desastre. Aquilo vai cair em cima de alguém. Um dia desse, um vereador estava lá na Petrobras buscando recursos para falar que eu achei o dinheiro para
reformar o Champagnat. Mas não posso levar, por quê? Porque não tem projeto. Não tem projeto para reformar o nosso museu histórico, não tem projeto para reformar o nosso posto de saúde, não tem projeto para reformar o antigo pavilhão da Francal, que a última reforma fomos nós que fizemos em 92. Então, isso é falta de projeto. Uma administração ela não pode viver de apagar incêndios. Nós temos que apagar, sim, o incêndio, resolver o problema do dia a dia, mas nós temos que ter um olhar de futuro. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa visão numa futura administração. O plano de governo do senhor também diz que vai rever todos os contratos e convênios de licitações da prefeitura com fornecedores. O senhor imagina que tenha problemas onde? Na verdade, assim, isso é normal em qualquer administração. No momento em que você assina, depois de uma convivência de 4 ou outros tantos anos em termos de fornecedor e de prestação de serviço, essa revisão é normal. Eu vou chamar. Aliás, nós temos, inclusive, por princípio, a parceria. Então, quando eu digo que isso vai ser revisto, nós não vamos querer espetar ninguém. Nós vamos chamar o pessoal que já trabalha com a prefeitura, como eu falei agora mesmo em relação aos funcionários públicos, como eu falei em relação aos hospitais, aos prestadores de serviço na área de saúde, chamar também o fornecedor da prefeitura. Filho, o que é que nós podemos fazer com esse contrato? Como é que nós vamos aqui atender melhor a população, reduzir custos e uma operação mais eficiente? Isso é normal em qualquer administração. Em qualquer pessoa que queira administrar inteligentemente, não é na cidade. Na sua empresa, você vai fazer. Candidato, vamos falar de educação agora. Seu plano de governo, o senhor disse que vai mudar o horário de atendimento, de funcionamento, melhor dizendo, das escolas, né, de educação infantil. Como é que seria essa ampliação ou mudança de horário? Não é bem uma mudança de horário. Hoje nós temos, por exemplo, creches em Franca. Nós temos cerca de 82 creches na nossa cidade. Esse serviço já é terceirizado, certo? Empresas, entidades que a prefeitura compra esse serviço. É um serviço terceirizado. Só que essas creches hoje, por exemplo, elas só atendem as crianças até os 3 anos e 11 meses. Por que não estender nessa própria creche o serviço para os próximos anos? Essa criança com 3 anos e 11 meses sai de lá, vai para onde? Ela vai para um outro lugar ou ela vai ficar um tempo sem escola até atingir a idade, vamos chamar, da escola estadual ou de um ensino da própria prefeitura? Por que nós não aumentarmos a parceria com esse pessoal e essa criança ficar onde ela já conhece o tio, onde ela já conhece a tia, onde ela já é acolhida e a família sabe que aquele lugar é bom para ela? Então, são pensamentos que nós temos, valorizando inclusive os nossos professores, os nossos prestadores de serviço da educação, com treinamento, tá? E falar para esse pessoal, nós precisamos das nossas crianças para que nós tenhamos daqui a alguns anos adultos responsáveis e que possam caminhar no caminho que nós queremos, de uma cidade grande e bem educada. Candidato, vamos falar de transporte público agora. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura anunciou o rompimento do contrato com a empresa São José, que presta o serviço em Franca, depois aí de um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregularidades no contrato firmado com a Prefeitura. A empresa continua prestando o serviço, né? O motivo é de muita reclamação, ainda não foi feita essa troca. O que o senhor propõe para resolver esse problema? Primeira coisa é importante, eu falo, para administrar ou para trabalhar em serviço público, você precisa conhecer. Então, por que a São José ainda não saiu? Quando o serviço é um serviço essencial, como é o transporte público, como é a coleta de lixo, mesmo que o contrato esteja rompido, há uma obrigatoriedade do prestador de serviço de continuar com esse serviço até que a situação seja resolvida. Então, lá nós temos uma prestação de serviço em estado precário e emergencial, tá? A licitação está em curso. Eu não sei e não posso agora dizer que quem vai ganhar essa licitação é a São José ou é outra empresa eventual. O que nós podemos dizer é que, chegando na nossa administração, a partir de janeiro, se Deus quiser, como você disse ainda há pouco no bloco anterior, todos os contratos serão revistos. Eu não quero brigar com a São José. Eu quero que o contrato que estiver vigente seja cumprido, que nós tenhamos bons ônibus, que nós tenhamos linhas que realmente atendam a população, que nós tenhamos o atendimento compatível e um preço realmente que vale a pena para aquele que é o usuário do serviço, que é a nossa população. Então, eu não tenho medo se for São José ou outro, porque os contratos nós faremos cumprir e faremos cumprir regiamente como manda a lei.
Candidato, a gente já está encaminhando aí, estamos nos encaminhando para o minuto final, 1 minuto e 15 segundos. Eu vou pedir para o senhor já usar agora, a partir de agora, esse momento, para suas considerações finais. Primeiro, agradecer, como disse lá no início, a acolhida, a receptividade que temos aqui. A nossa relação com a Record lá em Franca também é muito boa. E dizer para o pessoal que está nos escutando, vocês têm uma opção para 6 de outubro. Vocês têm o 22, vocês têm João Rocha e Hilton Ferreira. Franca vai e precisa mudar. Nós estamos pedindo o seu voto, nós estamos pedindo a sua confiança e busquem, certo? Aquele serviço que nós já prestamos. Só pode falar de futuro quem tem uma história pregressa e história boa. Nós falamos do nosso passado porque o nosso passado é bom. Nos confia o voto. Nós vamos vencer a eleição e vamos fazer uma grande administração. O senhor ainda tem 20 segundos. De novo, 22, João Rocha, Hilton, Franca vai mudar. Sobrou um pouquinho ainda, candidato. O senhor quer aproveitar Posso pedir de novo? O senhor tem ainda 10 segundos. Não se esqueça, amanhã nós vamos estar lá em Franca, no Balanço Geral, tá? Pedindo de novo a mesma coisa para vocês. Deus que pague, que Deus nos acompanhe nessa jornada. Obrigado, candidato. Nesta quinta-feira, quem participa da sabatina é o candidato Guilherme Cortes, do PSOL.